A paz do Senhor, novamente eu aqui, né? Tentando a sorte com Deus, com o nosso amado Jesus, né? Mais uma vez, nessa noite abençoada, graças a Deus, né? Hoje eu vou ler uma palavra do Senhor Jesus, né? E vamos ver o que o Senhor Jesus hoje nos diz sobre, sobre os zombadores. Hoje eu vou falar da zombaria dos soldados, né? Na palavra de Deus. E espero que todo mundo, né, gostem. Quem gostar, compartilha. Quem gostar, comenta. Se achou bom, se achou médio, se achou ruim, né? Porque o que é de Deus nem todo mundo gosta, nem todo mundo se agrada do que a gente diz, nem todo mundo agrada, nem do que o pastor diz, né? Então, mas quem agradar, quem gostar, curta, né? Deixa um joinha, um coraçãozinho bem vermelhinho pra me fortalecer no meu canal, né? Fazer igual eu, né, gente? Quando eu assisto um vídeo, eu vou lá e eu curto, dei pra comentar que eu não sabia, né? Aprendi, né, ali, né? Naquele tecladozinho ali, a escrever as coisas, né? Compartilhar. E agora eu já sei, né? Curtir, já sei compartilhar, eu já sei como é que se diz, comentar a história da pessoa, né? E sei agradecer também e sei abençoar. Já aprendi a abençoar também pelo aquele teclado ali, né? Do celular, que eu também não sabia, muita coisa ali. Da vida de compartilhar com esse novo. Essa nova tecnologia do Kawaii, né, gente? Aí eu aprendi, né? Agora estou muito feliz com isso. Essas 3 semanas eu compartilhei vídeos, eu abençoei muita gente, viu? Mandando mimos, que eu não sabia também nem o que era, aprendi, né? E agora eu já compartilho, eu comento vídeos, né? Agora eu também estou pedindo para você curtir os meus vídeos. Que Deus vai te abençoar grandemente, né? Compartilhar com alguém também, né? Se você gostar, se o senhor gostar, se a senhora gostar, né? Se o doutor gostar, a doutora gostar, né? E assim por diante, né? Vamos ver hoje o que a palavra de Deus nos diz hoje. Na Bíblia Sagrada, aqui, né? A palavra de Deus. Vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27. Vamos ver o que a palavra de Deus hoje nos diz. Né? Hoje eu tô bem vermelhinha, eu passei uns negocinhos bem vermelho, né? Fica bem vermelhinha a pele. Isso fica mais bonita a pele, né? Bem vermelho. Eu passei umas maquiagens. Então é isso, gente. Eu vou entrar aqui na palavra do Senhor. Vamos ver o que ele diz. Aqui no livro, né, de Jesus, no livro de Mateus, muitos chamam de São Mateus. Mateus era um profeta. Aí muitos chamam ele de São Mateus. Mas aqui não está escrito São Mateus, aqui está escrito só Mateus. Aí eu estou lendo conforme está escrito. Estou seguindo aqui conforme está escrito. Né? A partir do versículo 27. Bora ver o que diz. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Né? A corte quer dizer um grupo de pessoas, né, que naquela época se passavam por juízes. A corte, né? Era um grupo de várias pessoas para decidir o que fazia com o cidadão ou com a cidadã. Julgavam, né? Livravam, salvavam, libertavam, condenavam, né?
Essa é a corte. Vou até riscar aqui, né? Deixar um risquinho aqui embaixo. E despedindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E tendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei! Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Gente, o povo foi muito maldoso com Jesus naquela época, né? Antes da crucificação, o povo maltrataram bastante o Rei dos Reis. Porque na Bíblia, o nome de Jesus tem vários significados. Tem Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Filho do Homem. Tem Jesus o Rei dos Judeus, né? Tem Jesus o Nazareno, né? Então, Jesus tem vários nomes na palavra de Deus que agrada a todo mundo. Mas eu acho que por ele ter vários nomes, fizeram com que, né, muitos naquele tempo escandalizassem o nome do Senhor Jesus. Escarneciam do nome dele, zombavam do nome dele, né? Eles despiram Jesus, né, antes da crucificação. Falaram muito mal de Jesus, né? E até o pessoal da corte, né, que eram juízes ali, tudo preparados e estudados, né, para defender um cidadão, uma cidadã, até eles zombaram de Jesus. Até eles não acreditaram em Jesus, na palavra do Senhor Jesus, quando ele veio aqui neste mundo. Eles foram tão cruéis que eles não só zombavam dele, né, criticavam dele, como eles, né, como se diz a palavra zombar, escarnecer, é como se a pessoa estivesse mangando da pessoa, né? Dito na nossa língua de hoje. Escarnecer é mangar da pessoa, né? E zombar da pessoa é o mesmo que escarnecer. Zombar é o mesmo que escarnecer. Zombar é fazer pouco da pessoa. Como diz aqui na palavra de Deus, né? Que zombaram muito deles, os governadores, né? E os zombadores, né? E tecendo uma coroa de espinho tecendo uma coroa de espinho, puseram uma cana, então, ajoelhado, não, ponharam uma cana, né, na sua cabeça, né, batendo, né, ponharam a coroa de espinho na sua cabeça, batendo nele. Suponho que se eles batessem na cabeça de Jesus, como não ficou o rei naquele tempo, né, porque eles fizeram muita coisa ruim com Jesus aqui, ó. Eles despiram Jesus, né, tiraram a roupa de Jesus, cobriram com uma capa de escarlate. Até que a capa de escarlate é uma palavra muito linda na palavra de Deus. É como o escarlate significa uma veste celestial no céu, né? Mas eles usaram de má fé. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Reis!
né? Quando eles colocaram a coroa na cabeça de Jesus, já foram escarnecendo a palavra de Deus, escarnecendo a pessoa de Jesus em carne, né? Corpo presente, escarnecendo do Senhor Jesus em corpo presente, que ele estava vivo e estava padecendo pelos nossos pecados, e eles zombavam dele ainda de corpo presente, ainda vivo aqui na terra. Colocando a coroa na sua cabeça, eles, né? Colocando também a veste de escarlate, né? Ainda zombaram do Senhor, escarneciam, né? Zombaram de Jesus. Salva-te a ti mesmo, Jesus, Rei dos judeus. Escarnecendo, zombando de Jesus, pedindo para Jesus se salvar, porque ele era rei, ele era santo, né? Mas como era para cumprir toda a palavra de Deus, né? Era nisso ter cumprir nesta hora tudo que está escrito aqui. Já que ele veio no intuito de salvar a humanidade. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na sua cabeça. O povo zombavam dele, né? Tirando a sua roupa, colocando coroa de espinho, vestindo ele com escarlate. Tomaram a cana que tinham colocado na sua mão direita, aí foram lá e tomaram de novo a cana, né, que estava na sua mão direita, e batiam nele com ela na cabeça de Jesus. O povo era incrédulo, o povo era mau naquela época, o povo era muito idólatra, muito mal mesmo. Eles não creram em Jesus, batiam em Jesus com um pedaço de cana. Vamos supor que cada batida que eles batiam em Jesus doía demais, porque ele estava em carne viva, né? E como ele veio para salvar a humanidade, cada batida que acertava nele doía na sua alma, no seu espírito, né? E só de imaginar que ele tinha vindo para salvar a humanidade e acontecer tudo isso com ele, eu no lugar dele, eu não salvaria esses zombadores, né? E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-se suas vestes, né? E os levaram para ser crucificado. Depois de tudo isso que eles fizeram, eles ainda, né? Eles ainda, depois de haver escarnecido de Jesus, tiraram a capa que eles tinham colocado em cima dele. Primeiro tiraram as roupas, depois colocaram uma capa de escarlate. Depois zombaram, bateram, né, nele. Aí acharam que estava pouco, aqui no versículo 30, acharam que estava um pouco que eles estavam fazendo ainda com Jesus, né? No versículo já 31, e depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, né? E vestiram as suas vestes, e levaram para ser crucificado. Eles novamente foram lá e tiraram a capa que eles tinham dado para Jesus, foram lá e tomaram a capa de Jesus. Novamente deixou ele despido. E levaram ele para crucificar. E quando saíram ao encontro, né, um homem sirineu chamado Simão, a quem, né, constrangeu e a levar à cruz, né? Ele se constrangeu, né? E aí, o que ele fez? Pediu a cruz para levar. Mas quando ele pediu a cruz para levar, né, deram mais uma para ele levar também. E foi apanhado também, né? E chegando no lugar chamado Gólgota, que se diz o lugar da caveira, que é o lugar da crucificação de Jesus. Esse lugar, chamado lugar da caveira, é o local onde Jesus foi crucificado. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Além deles ter escarnecido do Senhor, zombado dele, batido nele, né, tirado a sua roupa. Ai, gente, perdão. Eles zombavam dele, né? Deram uma escarlate para ele se vestir, depois tomaram essa capa de volta
Aí acharam que estava um pouco que eles estavam fazendo. Está escrito aqui no versículo, né? 34, 33 e 34. Acharam que estava um pouco, né, ainda. Levar Jesus para o lugar chamado Gólgota, o lugar de caveira, né? O lugar onde as pessoas iam ser enterrado, né? Crucificado. Deram-lhe também vinagre para ele beber, né? O povo cruel, né, gente? Misturado ainda com fel, dois pecados a mais ainda, né? Misturaram o fel junto com o vinagre para Jesus, povo do coração de pedra, né? E havendo crucificado, repartiram ainda, gente, as suas vestes, lançando sorte sobre as suas vestes. Eles fizeram tudo aquilo com Jesus, tudo isso com Jesus, e depois, havendo o crucificado, havendo colocado ele na cruz, esperaram ele morrer de pendurado ali, praticamente sem ar, sem comer, suando naquele sol quente, né? O dia todo ele sofreu bastante ali de pendurado, né? Para poder se render o espírito ao Senhor, né? O que o povo fez daquela época? Tiraram a sua roupa, né? E repartiram as suas roupas, as suas vestes. Repartiram, quer dizer que eles rasgavam aquelas roupas em vários pedaços e davam um pedacinho para um pedacinho para outro, pedacinho para outro queria um, queria um outro pedaço. Então foi dividido em vários pedaços a roupa de Jesus, lançando sorte, para ter sorte com as roupas de Jesus depois dele crucificado, coisa que eles não fizeram quando ele ainda não era crucificado, fizeram depois da crucificação, né? E como eles deram vinagre para Jesus com fel, ele não quis beber depois de provar, gente, porque era muito ruim, ele não conseguiu nem experimentar direito, né? E havendo crucificado Jesus, né, repartir as suas vestes, lançando sorte sobre si, e cumpriu, né? E ali naquele momento, para cumprir o que está escrito na Bíblia, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta, né? Pelo profeta, né? Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte, né? Esse versículo está lá no livro de Isaías, Jeremias, né? Que o pessoal lançaram sorte sobre as roupas de Jesus, né? E lá no Velho Testamento, esses versículos já estavam adiantando, né, coisas do futuro, né? Da presença de Jesus no futuro, que Jesus ia vir ali, né, naquele país, ia nascer ali, ia crescer, ia passar por tudo isso que ele passou, como a Bíblia está nos contando aqui, né, para poder chegar à ressurreição e cumprir tudo que está escrito na Bíblia, dito pelos primeiros profetas na antiguidade, há anos atrás, né, e assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, rei dos judeus. Gente, naquela época o povo era muito mal, muito... Eu digo que aquele povo, na minha pessoa, eu digo que aqueles povos naquela época, que eram amigos de Jesus naquela época, eu chamo eles de analfabetos. Pessoas que não tinham estudos e nem conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Né? Olha só o que está escrito aqui. Jesus padeceu tudo isso, né, na crucificação. E os zombadores ficaram sentados e aguardando ali o seu último suspiro, para poderem sair, né, sossegado, né, dizendo, ele realmente morreu. O povo era muito incrédulo, né? E assentados ali, o guardavam ali, no versículo 36. E por cima da sua cabeça puseram escrito
a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Eles eram tão analfabetos que os que sabiam ler, que tinham mais inteligência, colocou um nome que seria já o próprio nome do rei, né? Já dito pelos profetas passado, né? Do Antigo Testamento, que Jesus, o rei dos reis, já vinha no nosso futuro, né? Antes dele nascer, ele já era chamado Jesus, o Rei dos Reis. E eles blasfemaram tanto porque eles descobriram que este nome poderia ser uma acusação porque ele se passou aqui na terra por Jesus, sendo que ele era o próprio Jesus, mas eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Aí colocaram essa placa: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Na cabeça deles, na mente deles, este versículo, este é Jesus, o Rei dos Reis, para eles é uma acusação sobre Jesus, mas não é uma acusação sobre Jesus. É o próprio nome de Jesus que eles escreveram. Eles só vão descobrir quando for no juízo final, porque no tempo deles, Deus não deu o direito deles descobrir quem era Jesus, o Rei dos Reis. Então, eles colocaram esta palavra lá, este versículo, como se fosse uma acusação, como se Jesus fosse uma pessoa que se passasse por outra pessoa, né? Então, Jesus veio, mas veio em carne, mas ele veio em Espírito Santo, né? E o seu nome já estava escrito no céu. É Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Rei dos Reis, né? Ele já estava escrito no céu, mas os que não conheciam a palavra de Deus acham que este nome é uma acusação sobre Jesus e não é o próprio nome de Jesus, né? Registrado pelo próprio Deus, o Pai, né? Mas eles só vão descobrir quando chegar no dia do juízo final, né? Que eles colocaram este nome como uma acusação, sendo o próprio nome de Deus. É como se alguém me acusasse do meu próprio nome, dizendo que eu não seria essa pessoa. E foi o que eles fizeram. Acusaram Jesus, o Rei dos Reis, né? Jesus, o Rei dos Judeus, dizendo que ele não era, mas ele é o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, né? E foram crucificados com eles 2 salteadores, né? Uma à sua direita e a outra à esquerda. E os que passavam, né, blasfemavam dele, né, balançando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, destes da cruz, né? Tanto que eles zombavam do Senhor, que eles ainda pediram para Jesus descer da cruz e se salvar-se mesmo. A zombaria dele foi tão grande que não tem perdão. A blasfêmia foi tão grande que não tem perdão na palavra de Deus, né? E Jesus, na época que ele andava, ele não destruiu nenhum templo, ele reedificou vários templos, né? E montou vários altares, né? Na sinagoga. Mas os judeus, né? Não viram por esse lado, né? Viram ele como um mentiroso. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e os anciões fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, né? E creloemos, né? Essa palavra creloemos é o mesmo que dizer nós cremos em ti, é a mesma coisa. Mas como era para cumprir o que estava escrito na Bíblia, não aconteceu. Ele foi firme até o seu último fôlego de vida. Mas ele não desceu da cruz para se salvar da morte, ele não desceu de lugar nenhum, não foi a lugar nenhum. Ele cumpriu a palavra de Deus, rendendo ali ao seu espírito. Confiou em Deus, livre e agora, se o ama, né? Porque disse: eu sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rótulos
os salteadores que ele estava crucificado, que ali estava crucificado. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, né? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, significa: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. Era um dos profetas que eles confiavam muito, que eles tinham muita autoridade, eles tinham muito temor por Elias, porque Elias já vinha já há muito tempo no deserto pregando a palavra do Senhor a muitos, né? E vivia de comer gafanhotos, grilo, mel silvestre, frutos nativos da terra. Então eles criam mais em Elias do que nos profetas de Jesus e no próprio Jesus, né? E alguns dos que ali estavam vindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma espiga e embebeu no vinagre, pondo-o na cana, dava-lhe de beber. E outros diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. A tentação era tão grande, gente, que o pessoal ainda dizia: vamos esperar para ver se Elias vem salvar Jesus e descer ele da cruz. Mas a palavra de Deus era tão grande, gente, o poder de Deus era tão grande, tão maravilhoso, que isto também não aconteceu. Mas cumpriu novamente mais algumas horas na vida de Jesus, né? Pelo acontecido que aconteceu, para que cumprisse o que está escrito na palavra de Deus. E eis que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras. Quando Jesus expirou o seu último suspiro, né, houve trevas no mundo. No mundo todo houve trevas, porque o rei dos reis tinha acabado de sair deste mundo e partiu para o outro mundo. Por que teve trevas? Houve trevas para que o povo, né, que estavam com ele, né, diariamente na sua presença, o povo que andava com Jesus, né, naquela época, era muita gente. Então, isso aconteceu para que eles crescem que Jesus era filho de Deus. Mas, quando eles resolveram crer, já era tarde. Só vieram a crer na palavra de Jesus depois que ele morreu, expirou, e depois que houve trevas. E quando a terra, né, a Bíblia diz que as pedras fenderam, né? Fenderam as pedras, fenderam. Algumas pessoas não sabem o que é isso, nem todo mundo sabe. Fenderam-se as pedras. Trevas é uma grande escuridão que teve. É como se tivesse o sol se escondido, ou um eclipse, ou não tivesse mais luz. Foi trevas por várias horas. E as pedras tremeram, né? Fenderam, né? As pedras. Tremeu e fendeu as pedras, fenderam as pedras. É o mesmo que ter dado um terremoto, mas um terremoto, aquele terremoto insuportável, que almas gemiam de medo, né? Mas quando a alma deles foi gemer pelo que tinha acontecido, já era tarde, Jesus já tinha falecido, Jesus já tinha partido para a glória, né? Mas tremeu a terra, as pedras desceram lá de cima, né, do oleiro, desceram rolando, foram parar embaixo do abismo, né? As grandes fendas são aquelas grandes pedras enormes que ficam nas montanhas. Aquelas que se chamam fendas, né? Penhasco também, são os penhascos de grandes montanhas. Aqueles se chamam fendas. Então elas se desprenderam, né? Como diz aqui na palavra de Deus, por causa da morte de Jesus. O ser humano não sentiu nada, mas a terra sentiu. Até a terra sentiu o grande peso, o grande clamor, o grande luto pela morte do rei.
do Rei Jesus. Né? E abriram-se os sepulcros e os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, né? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, né? De quando Jesus inspirou o seu último fôlego de vida, né? Os santos que já tinham morrido, aquelas pessoas que nasceram virgens, que obedeceram à palavra de Deus, aquelas pessoas que suportaram as dores, as complicações da vida, que passaram por grandes tribulações. Pode ter havido terremotos, muita fome, muita peste, muita doença naquela época, e eles suportaram e foram fiel a Deus. Aqui está escrito, né? Que muitos dos que dormiam, né? Que já dormia nos sepulcros, eles foram ressuscitados, porque né, eles foram ressuscitados juntamente com Jesus. Quando Jesus se inspirou o último fôlego de vida, que Jesus já estava do outro lado, imediatamente ele chamou pelos que dormiam na sepultura. E eles se levantaram e ressuscitaram. E saíram da sepultura, aquela alma saiu da sepultura e saíram andando e subiram para o céu com Jesus. Né? Muitos ressuscitaram, né? Subiram para o céu com ele. E depois da ressurreição dele, entraram-se na cidade, né? E apareceram muitos. Jesus, depois que ele morreu, ele ainda foi assombrar a gente. Assombrar a gente ainda. Por quê? Para crer nele. Por quê? Ele morreu, quando ele estava vivo, ninguém cria, né? Então, ele morreu. Aí o que aconteceu? O povo não cria na sua palavra, na sua vinda. Então, quando ele morreu, ele voltou ainda a atemorizar o povo, né? Ele foi aparecer ainda na cidade, falar, ó, gente, eu morri, né? Vocês me mataram, eu morri, mas eu tô aqui, eu tô vivo para a honra e glória de meu Pai, né? Que está sentado no trono santo, na sua glória, na sua destra. Eu estou aqui. Muitos dos discípulos se assustaram, né? Como Maria Madalena, quando caçou Jesus no sepulcro, não encontrou, como os outros demais discípulos, né? Pedro, Tiago, João, outros discípulos que andavam com ele ali, quando ele, no caminho de Emaús ali, quando ele passou por lá, ele assustou muita gente. E eles disseram, nossa, que homem, quem é este? Aí Jesus se apresentou, né? Para eles, né? Mesmo assim, eles ainda não creram, né? E os centurião dos que estavam com Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiraram um grande temor e disseram verdadeiramente, este era filho de Deus. Só reconheceram depois do fato consumado, depois que Jesus sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou. Aí eles reconheceram, né, que verdadeiramente ele era filho de Deus. Né? Mas já reconheceram tarde. É um pecado imortal que não tem salvação, não tem perdão. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde Galiléia, né, para o servir, entre os quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinham à tarde, chegou um homem, né, rico, né, de Arimateia, por nome José, que tinha também, que também era discípulo de Jesus, né? E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, né, para que ele levasse, né, para sepultar. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um fino lençol limpo e pôs no sepulcro novo que haviam aberto na rocha. Então, rodeando com grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentados de frente ao sepulcro. E no dia seguinte, né, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, né, dos sacerdotes e fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então, seus discípulos, depois de tudo que aconteceu,
da morte de Jesus, depois de morto, depois de enterrado ali, ainda botaram uma enorme pedra na porta da sua sepultura para que ele não tirasse, porque ele era só um e exigia muita força, porque a pedra era muito grande, muito grande. Então eles disseram, Jesus, ele não vai conseguir tirar essa pedra, né? Mas ele ressuscitou, né? Saiu. Mas eles lembraram ainda, né? Os profetas dos principados, né? E de alguns sacerdotes do povo lá, né? Da corte, lembraram dos versículos que Jesus dizia que quando ele morresse, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Depois de morto, depois de enterrado, eles lembraram e foram lá no príncipe da corte e disseram, mestre, lembra-te que ele dizia, ele dizia que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E muitos ficaram preocupados com isso, né? Muitos ficaram preocupados com isso, né? Por causa de quê? Por causa da ressurreição de Jesus. Depois de 3 dias, está escrito aqui. E ainda zombaram dele depois de morto, ainda dizendo, né? Os que levaram a Pilatos, né? Os fariseus que foram em casa de Pilatos, quando chegou lá, ainda zombou de Jesus, dizendo, né? Senhor, lembramos nós de que aquele zombador, né? Chamaram Jesus de zombador. Aquele zombador, vivendo ainda, disse, né? Aquele zombador, quando vivia aqui na terra, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles repetiram o que Jesus disse. Depois de 3 dias ressuscitarei. E eles lembraram disso e correram e contaram na casa de Pilatos. Contaram para Pilatos, né? O presidente da corte. Que Jesus tinha dito que quando ele morresse, depois de 3 dias ele ia ressuscitar, né? Então, o pessoal ainda ficaram temendo e com medo de Jesus, né? Vamos ver no versículo mais a seguir. E Maria, manda, pois, que o sepulcro seja aberto, né? Guardado, que diga, com segurança até o terceiro dia, né? Não dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem o corpo de Jesus, né? O sepulcro de Jesus estava sendo vigiado pelos fariseus, né? Pelos homens de Pilatos, para que Jesus não ressuscitasse e não fugisse, né? Depois de morto. Assim, no último erro será pior do que o primeiro, né? E disse-lhe Pilatos, tendes guarda e de guardai como entenderdes, mas guarde-o lá à porta da sepultura durante 3 dias para que ele não ressuscite, né? E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já contava a primeira dia da semana, Maria Madalena, né? E a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descia do céu, chegou removendo a pedra da porta da sepultura, né? Sendo-se sobre ela, né? Removendo a pedra da porta e sentou sobre ela. O anjo tirou a pedra da porta da sepultura e sentou em cima da pedra. E o seu aspecto era como de um relâmpago, as suas vestes brancas como neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como os mortos. Mas o anjo, respondendo, disse, né, às mulheres, não tenhais medo, porque eu sei que tu buscas Jesus, quem foi crucificado, e ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde vede o lugar onde o Senhor jazia, né? Isto já foi dito também no começo, antes de acontecer, que alguém ia chamar mais pessoas para ver o lugar que ele tinha sido enterrado, mas quando chegasse lá não ia encontrar o Senhor, né?
né? Pois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou entre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, né? E eis que eu vou, tenho dito, e saindo elas, preparando, né, presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos, né? E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais. E de dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. Glória a Deus. Aleluia. Imediatamente, né, o anjo guardou a porta da sepultura para que ninguém entrasse lá e roubasse o corpo do Senhor. Ele guardou até que o Senhor o ressuscitasse, né? O anjo guardou. Os homens de Pilatos também estavam lá, mas era invisível os anjos. Eles não viram os anjos na porta da sepultura, vigiando também para que os homens não roubassem o corpo de Jesus. Então, os anjos adormeciam eles para que eles ficassem ali dispersos ali, desacordados, dormindo em pé para não acontecer que eles lembrassem de roubar o corpo, né, de Jesus. Mas o anjo guardou. E depois, então, da ressurreição de Jesus, o que ele fez? Foi, né, para Galileia, e lá apareceu a muitos, né, principalmente para Maria, Madalena e Maria e os irmãos de Jesus, né? Que tem muita gente que diz, muitas pessoas que não sabem que Jesus, né, 3 discípulos, se eu não me engano, 3 discípulos, dos discípulos que eram os discípulos de Jesus, 2 ou 3 daqueles 12 discípulos, né, que andava com Jesus naquela época, 2 ou 3 deles eram irmãos de Jesus. Eles não eram pessoas particulares, né? Eram irmãos de Jesus. E o relato nos diz, né, de boas novas, né, quando Jesus ressuscitou, Jesus disse que ao sair ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. Foi o que Jesus disse quando ele saiu da sepultura. Quando ele encontrou com elas no caminho, né? Jesus falou para elas: Eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Elas creram tanto que puderam abraçar Jesus, sentir o corpo de Jesus mesmo e em espírito. Elas puderam abraçar e sentir a sua presença. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, né, a dizer, meus irmãos, que vão para a Galileia e lá me verão. E eles foram. Chegando lá, eles viram mesmo Jesus. Falaram com Jesus. E Jesus lembraram eles também de muitas coisas e advertiram, né? E no versículo 16 aqui, né, diz assim: Um dos 12 discípulos que partiu para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, enquanto o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mas Jesus chegando, disse-lhes, Jesus falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas, né? E eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que alegria! Jesus padeceu, sofreu, morreu, foi zombado, crucificado, mas ressuscitou e nos deixou uma grande alegria e ainda nos deu poder, né? Quando os discípulos chegaram lá, muitos deles adoraram, igual Maria, Madalena e Maria, José, Tiago, né? Com os seus irmãos não duvidaram. E ele disse para eles, em espírito, né?
é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide pregai a todas as nações, batizando, fazendo os discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a mensagem de hoje, que Deus nos deu o total poder, total autoridade total, poder total, para que nós possamos ir a qualquer lugar do mundo e pregar a qualquer pessoa, a qualquer dia, a qualquer hora. Não precisamos de registro de nada. Não precisamos. A palavra do Senhor diz que para nós levarmos a palavra, basta a Bíblia Sagrada. Esta palavra aqui, gente. Nós devemos ler ela e entender para poder pregar para nossos irmãos, para nossas irmãs, para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. A Bíblia diz que nós somos os mensageiros do Senhor Jesus. Ele diz, e de pregar a toda a gente. E quando não houver mais nenhum sem evangelizar, aí é que vai ser o fim de todas as coisas. Portanto, não tenhais medo, não tenhais aflições no coração, porque é assim que está escrito. Se você sentiu desejo de ler a palavra, leia. Leia, porque o Senhor nos deu total poder e autoridade. Se você se acha, na autoridade do Senhor, se acha santo, compatível, até para expulsar demônio, e eles te ouvirão, e você dando a ordenança, eles te obedecerão, vão te obedecer e vão deixar o seu colega em paz, livre, liberto, daquelas correntes malignas. Mas para isso devemos estar preparados, com a coraça da justiça, que é a palavra de Deus, e preparados com a palavra, porque sem ela nós nada podemos fazer. Nós podemos, por exemplo, se tiver um endemoniado na nossa frente, e se nós estivermos despreparados, se formos expulsar aquele demônio, imediatamente ele vai zombar de nós como zombou de Jesus. Ele vai zombar, ele não vai sair da pessoa, ele vai fazer zombar de você. Ele vai zombar de mim também, se eu não estiver preparada para expulsar aquele demônio. Como todo mundo sabe, todo demônio tem nome, mas nem todos diz o seu nome, mas nem todo mundo consegue expulsar um demônio, só quem está preparado. Tem que estar preparado na leitura da Bíblia, no jejum e na oração, e tem que ser batizado nas águas e com o Espírito Santo, porque senão não consegue, ele não tem vitória, essa pessoa não tem vitória. Para isto, tem que estar na perseverança da palavra, da obediência, jejum e oração, para poder expulsar um demônio e não passar vergonha com ele. Então, a nossa palavra hoje é essa, Espero que eu tenha lido, que vocês tenham entendido. Um beijinho no coração de cada um nesta noite. Que Deus vos abençoe grandemente e derrame todas as bênçãos e sorte do mundo sobre vós, porque a nossa redenção está próxima, a nossa bênção, a nossa graça, a nossa saúde, nossos milagres, Nossos milagres, está próximo, porque assim diz o Senhor, cremos e receberemos. E esta é a palavra de hoje que eu deixo para vocês. Um beijinho no coração, deixe um coraçãozinho para mim, seu joinha, que Deus vai te abençoar grandemente, Espero que você gostou da palavra do Senhor. E o próximo vídeo, eu ainda não sei do que eu vou falar, porque eu só abro a Bíblia e já vou lendo a palavra, tá? Beijo no coração, a paz do Senhor e uma boa noite para todos. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.